Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar neste domingo comigo, Aline Neves, e ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Ei, Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha em casa, nas redes sociais da Itatiaia e também no radinho. Pois é, quem está acompanhando pelo rádio, se liga porque a gente também está ao vivo agora no YouTube, hein, gente? A menopausa hoje é o nosso assunto aqui no Observatório. Ela é uma fase natural, né, da vida de toda mulher, marcando o fim da nossa capacidade reprodutiva e trazendo uma série de mudanças hormonais. Embora seja um processo natural, a menopausa pode impactar na qualidade de vida. Por isso, entender e lidar com essa fase é essencial para uma transição mais tranquila. A Organização Mundial da Saúde criou o Dia Mundial da Menopausa, que é celebrado agora em outubro, no dia 18. A atriz Ingrid Guimarães, vocês devem conhecer, ela deu uma entrevista que ela disse o seguinte: se todos os homens entrassem na menopausa, estava tudo resolvido há muito tempo. Isso porque ainda encontramos tabu para falar sobre o assunto. Então, como aqui no Observatório Feminino a gente quer desconstruir esses tabus, a gente vai falar hoje de menopausa com a doutora Bárbara Correia, que é geriatra e está mais uma vez aqui no Observatório com a gente. Doutora, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Aline, bom dia, Amanda. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês de um assunto muito importante, né, que afeta todas as mulheres aí com envelhecimento. Pois é, doutora. Menopausa, a palavra menopausa, essa fase, né, da mulher na menopausa, ela está muito ligada ao envelhecimento, né? Ela é associada sempre a isso, porque o que as pessoas pensam? Bom, se a mulher entrou na menopausa, significa que ela não pode mais ter filhos, como se a gente servisse, né? Assim, vamos falar, servisse apenas para isso, para ter filho, para ser mãe. Mas a menopausa, depois que a mulher entra, né, nesse período aí de não menstruar mais, claro, não significa, ainda mais em 2024 agora, não significa que a vida acabou, que a saúde dela piorou. As mulheres têm uma vida, sim, com a menopausa, porque a gente sabe que a menopausa não é uma doença, é uma fase da vida como outra qualquer, né, doutora? Isso mesmo, eu acho que quando a gente considera a expectativa de vida, né, que hoje aqui no Brasil está em média de 76 a 78 anos e a mulher tem uma expectativa de vida maior ainda do que o homem, quase um terço da vida dela ela vai viver sem hormônio sexual feminino. Então, a gente tem que considerar que esta é uma fase, né? Não é uma piora de vida, não é ela por não poder, né, engravidar, ter filho, mas depois desse período não quer dizer que a função dela na sociedade acabou, pelo contrário, né? Mas isso é muito cultural. Então, nós viemos de uma cultura que desvaloriza a mulher à medida que ela envelhece. Então, o marco de um envelhecimento, que é diminuir aí a produção de hormônio sexual feminino, né, pode marcar esse envelhecimento e isso levar ela a ser menos considerada na sociedade, fora o impacto aí da mudança hormonal no nosso corpo, e que isso vai gerar aí aspectos que algumas consideram, né, muito ruins. Isso é muito individual, a resposta que nós temos aí à questão dos hormônios, e isso vai, às vezes, impactar muito em qualidade de vida. Então, mas a nossa postura perante a sociedade tem que mudar, né? Nós mulheres temos que continuar a ter valor independente da capacidade reprodutiva. Quando a Aline, né, deu a ideia de a gente fazer este assunto aqui no Observatório agora, né, neste mês que se inicia agora, celebrado aí, né, o dia aí da menopausa, o assunto, né, para ser discutido. Isso é muito interessante porque a gente fica vendo ao longo dos anos como as coisas vão mudando. A gente vê até mesmo a qualidade de vida da mulher ao longo do tempo. Eu fico pensando hoje, eu com 37, eu prefiro a Amanda de hoje do que a Amanda de 10 anos. E assim eu espero que daqui a 10 anos eu prefira também, né, a que eu vou reconstruir,
que eu vou construir. E aí eu fico pensando assim, como é importante a gente discutir, a gente falar sobre esses assuntos, porque é o que a gente está buscando, é qualidade de vida, né? Existe um preconceito, eu fico vendo, é como se a mulher, ela estivesse aqui, como a Aline falou, para reproduzir. Não é só para isso que a mulher está aí. Se por algum motivo, né, no organismo da pessoa, não dá mais, né, para isso acontecer, tá tudo bem, vamos procurar outras formas para a pessoa viver bem. E aí, doutora, quanto mais a gente tem conhecimento, isso, claro que vai ajudar na qualidade de vida. E aí vem a medicina aí para provar isso. Isso, eu acho que é muito marcante para algumas mulheres a diminuição desse hormônio ou a transição que vai vir no período pré-menopausa. Então, a mulher sofre um pouco e algumas sofrem bastante nesse período de transição hormonal. Principalmente quando relaciona isso ao fogacho, aos sintomas, né, circulatórios que podem acometer. Não são todas as mulheres que vão sentir, mas uma parte importante delas vão sentir. E aí, como é uma coisa que é não bem vista pela sociedade, né, às vezes ela esconde esse sintoma e começa a sofrer, e isso vai levando aí a um cansaço, não entendendo o que está acontecendo, porque tem muitas que queixam de sono, de alteração do sono, alteração aí no desejo sexual, na libido, e com as várias funções que a mulher exerce dentro da casa, da sociedade, mais a transição hormonal, vai chegando um ponto que a qualidade de vida dela fica muito ruim. E ela não tem conhecimento que isso é um sintoma, é uma fase, que a gente às vezes pode fazer várias coisas para amenizar esses sintomas. Ela começa a sofrer e a qualidade de vida dela piora muito. Então, quanto mais informação a gente passa de como são esses sintomas, de procurar um ginecologista para avaliar se realmente está nesse período, entender esse período, eu acho que é importante para ela ter uma qualidade de vida melhor, entender que é uma fase que esses sintomas, essa transição hormonal vai passar, né? E se está indicado ou não entrar com outro hormônio e não ver a menopausa com a carga negativa que ela tem hoje, né? Eu estava me lembrando, lendo coisas sobre menopausa, eu li uma entrevista de uma mulher e ela disse o seguinte, que a menopausa para ela foi um momento muito ruim. Por quê? Porque ela teve esses sintomas aí, o calorão, né, o fogacho, né? A gente fala que dá aquele calorão, ele vem de repente e depois ele acaba. Ela teve falta de libido e nessa falta de libido, Amanda, o que aconteceu? O marido dela, o companheiro dela, ficou assustado, né? Assim, falou, mas não quer? A gente não vai ter relação hoje? Por quê? E ela falando, não, acho que eu tô entrando na menopausa, não quero hoje. E isso resultou até em uma separação. Um menino, né? Uma separação. Mas eu não dei conta que não. Então, o homem, ele também, né? O homem que tem uma companheira, né? Que já tá aí caminhando pra menopausa, né? Que já tá no climatério. É importante também o homem saber disso e entender que a mulher tem os sintomas físicos, e claro, e também os sintomas psicológicos. Porque é uma fase, gente, que a gente vai passar, todas nós vamos passar, mas como todas as fases da vida, a gente tem que entender que vai mudar alguma coisa, né? Na vida dessa moça que eu li a entrevista, ela falou que o marido separou por não entender ou achar que ela estava traindo, porque ela não queria mais ter relação com ele. Mas não, isso era uma coisa hormonal, era a falta de libido dela que estava causando isso. Isso é importante também para você, homem que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, entender sua companheira nessa fase. Doutora, como é que fica a cabeça da mulher, né, assim, a senhora que é geriatra e atende já pessoas, né, com mais idade, como é que fica a vida sexual dessa mulher? Muitas já começam a diminuir aí a frequência de relação sexual ou diminuição da libido pela multitarefa que existe. Então, isso é uma queixa muito frequente no consultório, né? Tem que, às vezes, cuidar dos filhos que já estão quase adolescentes ou pré-adolescentes, em grande parte. Hoje, né, às vezes, com a maternidade chegando um pouquinho mais para frente do que há uns anos atrás. Então, a gente vê também com o filho pequeno,
vivendo os sintomas da menopausa, tendo que trabalhar, tendo que cuidar das tarefas de casa, e aí fica na dúvida, será que eu estou entrando na menopausa ou será que a rotina do dia a dia está tão difícil que eu estou muito cansada, eu não tenho mais vontade de ter relação sexual, minha libido diminuiu, eu chego em casa, eu só quero dormir, quando eu durmo eu não consigo dormir adequadamente e não tenho vontade de fazer nada, às vezes começo a ter esquecimento, então muitas me procuram com medo de estar com doença de Alzheimer, porque está esquecendo demais. Não era assim, eu conseguia guardar um número de telefone, eu conseguia guardar todos os meus compromissos, né? E aí, quando a gente vai na literatura, né, na parte científica, a gente chama isso de brain fog, que são esses apagões que dá de vez em quando, né? E quando começa essa oscilação hormonal, esses apagões eles são mais frequentes, que são sintomas psicológicos e cognitivos desta fase. Então, entender esse momento de vida da mulher é importante para o parceiro, pro chefe, né, no trabalho. Às vezes era uma funcionária que sempre entregava muito e aí tem um período que agora ela começa a esquecer um outro compromisso, mas isso é transitório, e procurar ajuda médica, porque muitos desses sintomas eles podem ser amenizados com várias terapias aí, hormonais, não hormonais, e que pode melhorar um pouco a qualidade de vida nesse período. E aí a mulher não procura com medo, com receio ou por desconhecimento mesmo. Agora, doutora, eu me lembro eu acho que já até falei aqui no observatório, de uma amiga, a gente estava no shopping, era um período de inverno muito frio, e ela estava com uma blusa de alcinha, sentia um calor muito forte. Nós tínhamos que 21, 22 anos. E aí depois, né, ela descobriu aí que estava com a menopausa precoce. O que os dados apontam com relação, né, a esse tipo de situação, assim, muito cedo? Antes dos 40 anos, é considerado como uma reação ao próprio tecido ovariano, ao ovário. Então, é uma reação provavelmente autoimune, que tem diminuição aí da quantidade de óvulo e diminuição da produção do hormônio sexual. Então, esses casos, eles perfazem, segundo os últimos estudos aí, quase 1% aí da população, menos de 1% da população feminina. Então, eles são bem pequenos, e quando começam esses sintomas mais cedo, né, antes dos 40, a gente tem que ter uma investigação muito grande para a gente afirmar que é em função aí da falência ovariana. Agora, tem entre 40 e 45 também é considerado menopausa precoce. Então, a gente tem que avaliar essas mulheres, porque o habitual é entre 45 e 55 anos que começam esses sintomas. Tem mulheres que não vão ter sintoma nenhum e tem outras que vão ter muitos sintomas, né? E eu estava lendo um pouquinho antes de entrar aqui no ar, apareceu na rede social para mim, no Instagram, o perfil de uma jornalista, Patrícia Parenza, que é uma gaúcha, ela contando que os fogachos era como se ela estivesse num tobogã, né? Na frente de uma pessoa. Então, ela começava a ter sudorese fria, começava a ter taquicardia, depois passava e a pessoa ali na frente, às vezes ela num compromisso sem poder falar nada. Então, que ela achava aquela sensação muito ruim, muito impactante, como deve ser mesmo. Eu ainda não comecei, mas pode ser que tenha daqui a pouco, porque eu já estou com 45, então daqui a pouco, provavelmente, né, vou chegar nessa fase. Mas isso é individual e cada pessoa sente de um jeito. Procurar ajuda médica é importantíssimo. Eu fico pensando, gente, eu sou tão calorenta. Falei, meu Deus do céu. A temperatura do mundo tá aumentando, né? Então, imagina. A gente vai sofrer mais. E eu fico pensando, Amanda, na época das nossas avós, que não existia ainda o hormônio, né? Imagino tanto que elas sofreram, né? Com esse calorão. Eu lembro da minha mãe, gente. Da minha mãe falando, pingando de suor. É muito constrangedor, né? Assim, quando a gente presencia, né? Porque a pessoa fica molhada, realmente é muito intenso. Os sintomas noturnos também, né? Então, você já tem uma piora do sono com esses sintomas ocorrendo durante a noite.
provavelmente impacta muito em qualidade de vida. Então, avaliar se é possível a terapia de reposição hormonal, né? Terapia de reposição hormonal não é para sempre, a gente da geriatria sempre fala, então ela tem um período aí de uns 10 anos. Tem que avaliar fator de risco da mama, fator de risco aí do útero, né? De câncer, fator de risco cardiovascular, mas ela pode ser benéfica e é benéfica para milhares de mulheres que às vezes não procuram por desconhecimento. E aí passa por essa transição aí sem ajuda nenhuma. Agora, doutora, essa reposição hormonal tem do gelzinho, né? Tem um gelzinho que passa. Então, é uma reposição que tem que ser feita quando a mulher realmente... Claro, o nome já diz, né? Reposição é porque tá faltando alguma coisa. Mas assim, a mulher já aos 30 anos já pode começar a tratar? Ou se ela já começa a usar, isso pode implicar no futuro? Ela vai fazer, né, a dosagem hormonal. Então, o ginecologista, nós da geriatria às vezes solicitamos, mas o ginecologista e o endocrinologista são os especialistas aí, né, nessa área, que vão avaliar se realmente está nessa fase, qual o hormônio melhor para essa paciente, se é progesterona associada a estradiol, em qual quantidade. Hoje tem um hormônio biosintético muito semelhante ao hormônio, né, que nós produzimos, com maior ou menor perfil aí de efeito colateral, e as doenças que ela tinha previamente. Então, por exemplo, pessoas que têm enxaqueca de vida toda, que entrar com hormônio, às vezes, é um predisponente para enxaqueca. Então, é uma contraindicação. A história de câncer de mama, de trombose. Então, tem uma série de fatores para avaliar, para prescrever ou não, né? Por um tempo determinado, que não vai ser para a vida inteira. Eu falo com minhas pacientes, a natureza é sábia. Então, se em algum momento da nossa existência nós fomos, assim, pensadas em diminuir a produção hormonal, isso tem um sentido. Na hora que a gente repõe isso por muito tempo, a vida inteira, algum dano isso vai trazer. Então, não é para todo o tempo, mas o tempo vai ser determinado pelo seu ginecologista ou endocrinologista, que vai prescrever e avaliar risco. Eu estava me lembrando aqui também, a Amanda falou da mãe dela, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, doutora, a gente ia às vezes abraçá-la e a mão dela estava tão suada que eu falava, gente, meu Deus, minha mãe, acho que ela tá passando mal. Hoje. E ela teve, minha mãe conseguiu ter uma gravidez aos 44 anos, assim, ela entrou na menopausa lá pelos 55, 52, mas os sintomas vieram muito fortes nela, né? E eu falei, gente, nossa, tomara que eu não fique assim. Eu já tô também naquele processo, eu tenho 46, tô começando também a sentir esse calorão. E esse calorão, gente, é terrível, porque ele dá principalmente à noite. Então, você tá lá dormindo, né, numa boa, dormindo, você acorda com aquele calor e tira a roupa de cama e joga o edredom pra lá, pode estar frio. São coisas que dá para controlar, sim, com medicamentos. Então, é importante você procurar sua médica, sua ginecologista, seu ginecologista, né? E conversar com ele pra gente acabar realmente com esse tabu. Não ter vergonha, né? Porque ninguém é agora, menos mulher porque tá entrando na menopausa. É importantíssimo a gente falar que a mudança do estilo de vida tem que vir junto. Então, assim, esses sintomas vão ser muito piores na mulher que não faz atividade física, na mulher que já tem uma qualidade do sono ruim, né? Na mulher que alimenta mal, que é muito carboidrato, porque aí a obesidade vai chegar, né? Vai aumentar. Nossa, eu não consigo mais perder peso, porque começa a ter aumento de gordura na região abdominal. E aí esses sintomas vão ser muito piores para as mulheres que não mudaram o estilo de vida. Então, melhorar a atividade física, cuidar da alimentação é fundamental nesse período. Não é só o hormônio, não, né? Para quem está indicado. Porque para quem as mulheres que têm contraindicação, como é que elas vão fazer? Vai sofrer o tempo todo, né? Então, a gente tem que pensar também na mudança de estilo de vida, que vai melhorar os sintomas da menopausa e vai ter prevenção para uma série de outras doenças aí. Amanda, eu fico pensando também nesse ponto que eu trouxe aqui dos homens. O companheiro, ele me preocupa muito também,
porque já falei, né, que muitas mulheres não recebem esse apoio aí nessa fase. E a menopausa, doutora, ela vem junto também com, né, a gente chega ali, a gente chega aos 30, né, tá tudo bom, a gente tem filho, é aquele ápice, tá num emprego legal, aí já vai para os 40, para os 50, e aí vai baixando. Né? Vai baixando 60, 70. Então a mulher já tem que aguentar a menopausa, os sintomas da menopausa, aguentar né, a família, os filhos que às vezes não entendem, entender o companheiro também. Eu acho que, se você aí que está assistindo, que está ouvindo a gente, está passando por isso também, conversa com seu companheiro, né? A conversa é sempre útil, sempre falar, olha, hoje já tô comecei no climatério, comecei na menopausa, né? Já não tô tendo meu fluxo regular, então vamos conversar. Acho que a gente, assim, eu acredito que a gente, ao longo dos anos, estamos melhorando, assim, as mulheres hoje de 50 anos estão dando show. Não são aí, mas as mesmas, passando na frente das de 20, assim, né? E a nossa capacidade intelectual, de maturidade, isso melhora muito, né, com o envelhecimento. E eu acho que também a gente não tem que romantizar nenhuma das fases, que é o que eu venho preocupando atualmente com essa questão aí do envelhecimento, da menopausa. Então, assim, cada fase tem a sua característica, vai ter a sua dificuldade, vai ter a sua coisa boa. Então, o colágeno vai embora mesmo, né? Ele vai diminuir, a qualidade vai ser diferente. Esse vai embora. Né? Mas se aquilo ali é uma coisa tão impactante para a pessoa, né? Hoje a gente tem uma série de questões aí de dermatológicas, estéticas, que podem amenizar. Amenizar, não é reverter, porque envelhecer todos nós vamos. Mas, às vezes, o que está te incomodando é a ruga, às vezes o que está te incomodando é a circunferência abdominal, né? Mas, muitas vezes, o benefício aí dos ganhos, da maturidade, vão superar esses malefícios que algumas veem como um malefício, né? Mas a gente não pode achar que é tudo ruim, né? Ou que é tudo mil maravilhas, né? No meu entendimento. Então, a gente tem que pesar o bom e o ruim e colocar na balança para a gente equilibrar. Com relação, né, aos homens que a Aline estava falando, é uma questão cultural mesmo, né, doutora? E inclusive para nós mulheres, né? Para a gente entender que é um assunto que é para falar, que não é para ter vergonha. E aí eu acho que é num todo na sociedade mesmo se conscientizar com relação a isso. As culturas orientais, elas valorizam o envelhecimento, a mulher mais idosa dentro da sociedade. Então, as mulheres orientais, né, mostram vários estudos aí, elas têm menos sintomas aí do fogacho, né? Elas têm menos sintomas, mulheres asiáticas. Entretanto, essa postura delas também é valorizada dentro da cultura delas, o que não é muito da nossa. Então, isso tem um histórico aí também que tem que ser considerado, né? Gente, nós conversamos aqui com a doutora Bárbara Correia, que é geriatra. O assunto do Observatório Feminino hoje foi sobre a menopausa. Se você perdeu um pouquinho aí do programa, quer assistir de novo, é só entrar no YouTube da Itatiaia. Nosso programa tá lá. Também estamos no Spotify. Se você quiser ouvir aí, tá fazendo alguma coisa em casa, o almoço de domingo, quiser ouvir, coloca aí Spotify do Observatório Feminino. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelos seus esclarecimentos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanda, vamos? Vamos, doutora, muito obrigada. Até a próxima, né? Até. Nós adoramos a doutora Bárbara aqui no Observatório. Espero vir muitas vezes e em breve. Bom dia para você então, gente. Até domingo que vem. Tchau.